Muito bom dia a todos. Estamos agora nessa manhã gelada aqui de segunda-feira, recomeçando o nosso curso de temas atuais de direito de família. Desta vez a nossa convidada é a doutora Ana Carolina Brochado Teixeira, professora de Direito de Família e Direito Civil de Minas Gerais, cujo currículo é bastante extenso. Ela nos mandou apenas um currículo resumido, né, dizendo que ela é doutora em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Privado pela PUC de Minas Gerais, onde ela se formou. Ela é coordenadora editorial da Revista Brasileira de Direito Civil, a RBD Civil, e também é advogada especializada em Direito de Família e Sucessões. Mas a doutora Ana Carolina tem uma vasta produção acadêmica. Ela é coautora de uma série de livros, notadamente na área de direito da família e direito sucessório, e também coordena obras coletivas nas quais dentre as quais eu poderia citar aqui Direito das Sucessões, Problemas e Tendências. É uma obra nova de 2022, talvez uma da sua obra mais recente. Ela também coordena, juntamente com a professora Renata Vilela Monteiro, que será a nossa próxima palestrante, agora na segunda-feira, dia 5 de setembro, um livro também da editora Foco sobre responsabilidade civil e direito de família, com outro, Contratos, Família e Sucessões, também da editora Foco, outro sobre autoridade parental, também da editora Foco, e todos esses livros, senhores, são agora do ano de 2021, do ano de 2022. Ela é coautora também com o Dr. Gustavo Tepedino, no livro sobre direito de família, da obra Fundamentos de Direito Civil. O livro sobre direito de família, ela escreve a quatro mãos com o Dr. Gustavo Tepedino. Seriam muitas outras, poderia aqui mencionar muitas outras obras coletivas e individuais da doutora Ana Carolina Brochado Teixeira. Foi convidada aqui pelo Dr. Couto para falar aqui sobre temas controvertidos dos regimes de bens. Esse assunto, regime de bens, não é a primeira vez que o nosso curso trata. Já tivemos uma palestra há cerca de 2 anos com o Dr. Hamid Sharaf Bidini Júnior a respeito exatamente desse tema. É um tema que volta e meia, né, vem à baila na vida profissional, né, nas ações de partilha, nas ações de divórcio, e é de extrema atualidade. Então, senhores, ninguém melhor do que a doutora Ana Carolina Brochado Teixeira para tratar desse assunto, que vai trazer uma visão moderna, sempre com questões das mais atuais possíveis aqui para nós. Então, sem maiores delongas, com muito prazer, muito obrigado, doutora Ana Carolina, por ter aceito o nosso convite, e a senhora está com a palavra. Muito obrigada, doutor Augusto. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, né, nos assistindo, participando desse momento. Quero agradecer, doutor Augusto, esse convite, né, foi feito muito carinhosamente pelo desembargador Coutro, a quem eu tenho, assim, muito carinho e respeito. E para mim é uma alegria, né, estar aqui hoje nessa manhã de segunda-feira. Aqui em Belo Horizonte não está tão gelado, viu? Está fresquinho, está gostoso. Que bom, que bom. Mas é assim, aqui é sintomático, 13 graus. Né? Aí gela, aí caminha para cá, é bem sintomático. Então, vocês aí já é sintoma de como a gente vai estar aqui mais para o meio da semana. Com certeza. Esse tema é um tema, né, quando o Coutro me chamou aí para participar desse curso, que eu achei muitíssimo interessante, né, que vocês têm feito aí. Semana passada foi Maria Rita, né, que participou, e vai ser muito interessante até que a Renata vai me suceder, então, porque algumas coisas que eu vou tratar aqui, certamente ela vai pontuar na fala dela também, sob uma outra perspectiva. Porque essa ideia dessas questões controvertidas de regime de bens tem sido uma questão constante de debate, tanto nas questões práticas, né, quanto nos tribunais. E aí eu escolhi aqui falar para vocês, trazer 2 momentos aqui dessa fala. Um momento que, primeiro, vai discutir aí
né, tendência, vamos chamar assim, à contratualização do direito de família, que engloba as questões patrimoniais, e um outro momento que eu busquei trazer as questões de mais impacto prático através do olhar do STJ, né? Ou seja, como que o STJ tem definido aí alguns problemas muito controvertidos de direito de família ligado aos regimes de bens, e essa é a linha que eu vou procurar seguir aqui hoje, e vou pedir a Elizabeth para gentilmente colocar para mim o meu slide, para que nós possamos aí ter o nosso roteirinho de reflexões conjuntas. Vamos ver aqui. Aí, Elizabeth, agora eu só preciso de assumir o controle aqui, se Deus quiser, eu vou achar onde que é. Por que eu não estou achando? Eu achei aquela hora, gente. Vamos lá. Me ajuda, Elizabeth, de novo, por favor. Será que está na parte de cima? Oi? Será que está na parte de cima? Naquela hora apareceu para mim aqui assim do lado. E agora não está aparecendo, não sei por quê. Ou na parte de baixo, doutora? Na parte de baixo, assim, próximo dos slides, aonde você passa, tem uma tarjinha, assumir o controle? Pois é, aquela hora apareceu, agora não está aparecendo, não. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, só um momentinho. Deixa eu ver, deixa eu tentar aqui, peraí, antes de você mexer, às vezes eu consigo. Mostrar efeitos, modo conferência, entrar. Às vezes vamos tentar, então, desse jeito, quem sabe. Façamos o seguinte, a senhora me pede, eu vou virando os slides para a senhora, tá bom? Nossa, tá bom, obrigada. Desculpa a trabalheira que eu vou te dando, viu? Então, vamos lá. Então, gente, como eu falei para vocês, a nossa ideia aqui é trazer aqui para o debate algumas questões controvertidas, né, dos regimes de bens. Se puder passar, Elizabeth, te agradeço. E eu falei para vocês que nós vamos começar falando sobre essa ideia da contratualização do direito de família. Porque, assim, os regimes de bens, eles são, se a gente for pensar, inclusive, historicamente, são as questões mais sensíveis e que mais denotam, vamos chamar assim, a qualidade de negócio jurídico no âmbito do direito de família, né? Então, se a gente for pensar até na natureza jurídica do casamento, né? Tem aí aquela discussão se é contrato, se não é... Você pode voltar, Elizabeth, por favor? Se é contrato, se é instituição, né? Se a gente for ler lá o professor Caio Mário da Silva Pereira, nós vamos pensar nisso. Outros já falam que é ato jurídico estrito sensu, na medida em que a gente não pode negociar ou determinar os efeitos do casamento. E hoje em dia, os autores mais contemporâneos têm pensado o casamento, e por via de consequências também a união estável, cada vez mais nessa faceta de negócios jurídicos. Obviamente, tudo é negociável no casamento ou na união estável? Claro que não, né? E aí a gente segue aí em alguns autores que pensam, essa é uma corrente, inclusive, a qual eu me filio, que pensam que quando as partes são livres e iguais, elas têm um rol de possibilidades muito maior de contratualização do que
quando existem pessoas vulneráveis, né? Então, se a gente está diante de uma relação jurídica em que, de um lado, nós temos criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, o rol, né, as possibilidades de contratualização no âmbito do direito de família são menores, porque é necessário que o Estado intervenha para que haja o quê? Uma atuação reequilibradora. Tem até um caso que eu trouxe aqui para vocês, que ilustra bem essa ideia, de que de um divórcio consensual em que uma das partes era curatelada e que afirmou ser uma data de separação de fato, mas que foi se apurar posteriormente, antes da homologação do acordo, e que essa data não conferia exatamente com a realidade e que prejudicava a pessoa vulnerável. Então, mesmo no âmbito de questões, né, que a princípio são disponíveis, como as situações jurídicas patrimoniais, há que se apurar se as partes estão em condições de igualdade para que elas possam, então, ter cada vez mais uma expansão nessas suas liberdades. E o interessante também é que essa mesma contratualização do direito de família, ela não se espraiou, né, nessa mesma medida no direito das sucessões. É por isso que cada vez mais tem se questionado e tem se buscado formas e modos de se questionar, né, esse, vamos chamar, engessamento do direito das sucessões, por exemplo, através de uns questionamentos a respeito de uma adequação do artigo 426, que veda os pactos sucessórios à nossa realidade contemporânea, e aí outras questões que eu vou trazer para vocês também, como, por exemplo, a possibilidade de colocar em pactos antenupciais cláusulas sucessórias ou não, e assim sucessivamente. Então, enquanto o direito de família, né, tem abraçado situações jurídicas patrimoniais, né, que tem seu fundamento aí na livre iniciativa, no lucro e nas questões financeiras, nós temos também situações existenciais, que têm seu fundamento na dignidade da pessoa humana e nos direitos da personalidade, e situações jurídicas dúplices, né, que no direito de família são muito comuns, que envolvem aspectos patrimoniais e existenciais simultaneamente. Nós estamos aqui a tratar dessa primeira hipótese, que são as situações jurídicas patrimoniais, que para que tenham aí uma ampla autonomia privada e, né, gozem dessa possibilidade de uma contratualização mais ampla, é necessário que estejam em situações de igualdade. E nós também não podemos perder de vista que quando a gente trata de regime de bens, a partir desse Código Civil nosso atual, nós, inegavelmente, não podemos ter os olhos apenas para o direito de família, na medida em que os contratos de direito patrimonial, né, os pactos antenupciais, os pactos de convivência, eles também se expandem para a seara sucessória na medida em que geram efeitos sucessórios. Mesmo que não tenha lá no pacto uma cláusula de renúncia de herança, por exemplo, né, cuja validade é questionável, nós não podemos perder de vista que a escolha do regime de bens que nós fazemos, né, que os noivos ou os companheiros fazem, elas geram repercussões sucessórias. Então, se a gente pegar o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, nós vamos ver lá que quando há concorrência sucessória do cônjuge e do companheiro agora também, né, que tem aí essa igualdade em relação à vocação hereditária, então, que quando o cônjuge ou o companheiro concorrem com descendentes, o regime de bens faz diferença para determinar se há ou não concorrência sucessória. Então, a gente tem aquele quadrinho clássico, né, que quando há ameação não há herança, e quando não há ameação há herança, exatamente porque o legislador do Código Civil de 2002 fez uma opção pela proteção ao cônjuge, inclusive colocando esse cônjuge na posição de herdeiro necessário. Situação que, em relação ao companheiro, por sua vez, é controvertida exclusivamente em relação a isso, tá? Nós temos regimes de bens típicos, né? Ou seja, previstos no Código Civil, mas que não impedem que as pessoas, né, que estão ali vivendo em união estável, que vão se casar ou que querem eventualmente mudar o regime de bens,
contrate cláusulas diferenciadas, então, regimes de bens atípicos. Então, os nossos regimes de bens previstos no Código são comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que é aquele em que, né, de uma forma muito rápida aqui que eu vou passar por isso, para a gente ir logo nos problemas, que é, né, o objeto aí da nossa reflexão de hoje. Comunhão parcial, que é aquele em que presume-se, né, tem uma presunção absoluta de comunhão de bens em relação aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Comunhão universal, em que se comunicam bens anteriores, bens posteriores ao casamento, independentemente da forma da aquisição, gratuita ou onerosa, com algumas poucas exceções. A separação total, que ela pode ser convencional, quando ela é fruto de pacto antenupcial e você tem livre escolha dos regimes. A separação obrigatória, que é aquela prevista no artigo 1641 do Código Civil, que a pessoa não tem a liberdade de escolha, então, se ela não tiver observado as causas suspensivas, tiver mais de 70 anos, e casar sob autorização judicial, ela se submete a esse regime de separação obrigatória de bens, e, por fim, o regime da participação final dos aquestos, que é aquele regime que não pegou, né? Se é que a gente pode falar isso, por causa da sua complexidade de liquidação, no momento final, né? Que o próprio nome já fala, a participação nos aquestos é ao final, vivendo, então, até para que ele tenha lógica, uma possibilidade de uma autonomia maior durante o casamento, mas que ao final se apuram os aquestos e aí faz um regime de compensação, ou seja, A acumulou 100 reais de aquestos e B 80 reais de aquestos, então é necessário que A pague a B 10 reais de aquestos, né, para que somando 100 mais 80, 180 dividido por 2, faça aqui um regime de compensação. Esse é um regime muito raro, né? Eu fico sempre, assim, surpresa ao pensar que existem países que ele é o regime legal, mas aqui, para nós, ele realmente é um regime que não caiu, né, no uso do povo, até por causa dessa complexidade. O que eu queria compartilhar aqui com vocês é um momento, assim, inclusive, de muita reflexão que eu tenho, se a mesma autonomia que nós temos, por exemplo, para fazer os pactos, essa autonomia se reproduz no momento em que nós vamos, por exemplo, mudar o regime de bens, né? Que a gente passa pelo crivo do judiciário, que é necessário se justificar essa possibilidade de mudança, que é necessário que nós não ameacemos, né, de forma alguma direitos de terceiros, porque é algo que perpassa a boa-fé. Então, cada vez mais eu tenho pensado que nós temos uma autonomia que talvez no momento da contratação do pacto é uma autonomia tanto quantitativa quanto qualitativamente maior e diferenciada, né? E na hora que a gente vai fazer uma mudança de regime, talvez nós esbarremos aqui em algumas dificuldades maiores. Eu vou falar um pouco disso para vocês também no decorrer das nossas reflexões aqui hoje. Você pode passar, Elizabeth, por favor? Pensando nos pactos, né? E aqui eu vou falar para vocês nesse momento exclusivamente do pacto antenupcial e do pacto de convivência, são instrumentos, né? São contratos, negócios jurídicos de direito de família, por meio do qual os noivos ou os companheiros escolhem ali um estatuto patrimonial. No caso do pacto antenupcial, ele deve ser feito por escritura e pode ser alterado a qualquer momento antes, né, da celebração do casamento, e depois disso, aquilo que foi ali pactuado pode ainda ser alterado por meio da ação de modificação de regime de bens. No caso do pacto de convivência, ele também é um negócio jurídico de direito de família que cria um estatuto patrimonial para os companheiros diferentes do legal, que tem que ser feito por escrito, ou seja, uma informalidade maior, e pode ser alterado a qualquer tempo, cuidando dessa fase anterior, né? Até o momento que foi ali celebrado. Eles não são essenciais, porque se não houver pacto antenupcial ou se não houver pacto de convivência, significa tacitamente que os cônjuges ou os companheiros escolheram o regime legal, que no nosso ordenamento jurídico
é o regime de comunhão parcial de bens. Eu fico brincando que, às vezes, eu acho que esse regime legal, ele até faz algum sentido hoje, se a gente for pensar nas primeiras núpcias, né? Mas se nós pegarmos aí os dados do IBGE, do número de divórcios, do número de recasamentos, do número de famílias recompostas, talvez, para nós pensarmos de uma forma prospectiva, faria muito mais sentido se o regime legal fosse o regime da separação total de bens, né? Para que as pessoas possam discutir bem a bem como que será o desenrolar da vida em comum sobre esse aspecto patrimonial, né? É claro que isso também, igual eu falei para vocês, repercute na seara sucessória, né? Mas vamos deixar isso para um outro momento. É necessário, gente, nós pensarmos que dentro dessa linha que eu falei para vocês, que os autores, muitos autores contemporâneos têm refletido sobre o pacto antenupcial e o pacto de convivência como um negócio jurídico que não se limita apenas a tratar das questões patrimoniais, né? Ele poderia ser ali um instrumento jurídico para tratar da contratação mais ampla em relação às regras, né? Para que aquelas pessoas alcancem ou traduzam ali por escrito as regras da sua comunhão plena de vida. Que se a gente for abrir o livro do Direito de Família no Código Civil, o nosso primeiro artigo, que é o artigo 1511, fala lá que o casamento, ele significa para os noivos, para os cônjuges, né, desculpa, exatamente essa realização da comunhão plena de vida. E o que seria essa comunhão plena de vida? Será que a lei poderia dar uma definição a respeito dessa regra? Não, né? É uma situação em que cada casal vai definir o que para você é comunhão plena de vida. E é muito por isso que, puxando para a aula da Renata da semana que vem, ela certamente vai tratar com vocês do que é possível o Estado entrar na família e se faz sentido em situações em que não houver vulnerabilidade e que não for fundada no princípio da solidariedade familiar, que é aquele princípio que determina a imposição de deveres entre pessoas fundadas, né, fundamentadas no dever de cuidado que há nas entidades familiares, se faz sentido se pensar sobre essa possibilidade de o Estado fazer escolhas para os cônjuges. Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá, quando a gente abre o artigo 1566 do Código Civil, a gente trata dos deveres do casamento. E nós temos ali deveres que têm fundamento em princípios diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala do dever de fidelidade e do dever de coabitação, muitas pessoas questionam se faz sentido esses deveres dentro da moldura de vida, da comunhão plena de vida, para ser fiel aqui ao artigo 1511, que elas elegeram para si. Agora, esse mesmo questionamento, ele não tem o mesmo eco quando a gente está falando dos deveres, por exemplo, de sustento, guarda e educação dos filhos, que nem seriam ali deveres do casamento, mas deveres da parentalidade. Quando a gente está falando de respeito mútuo, né, porque estão fundados aqui também na solidariedade familiar, e quando a gente está falando na mútua assistência, que se questiona muito o espectro, né, de revogabilidade ou de disponibilidade, quando a gente está falando também de mútua assistência, na medida em que ela também está fundada no princípio da solidariedade familiar. Então, já existem aqui, inclusive, enunciado das jornadas de direito civil, dizendo que os deveres ligados à dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar não poderiam ser derrogados no pacto, mas que o pacto poderia ser aqui esse instrumento de negócio jurídico, inclusive para a regulação de questões existenciais, né? A gente já teve um caso aqui no escritório em que as pessoas procuraram ali traçar regras para a sua vida, para a sua convivência, das rotinas do dia a dia mesmo. E alguns autores têm aberto esse flanco mesmo, de entender que esse negócio jurídico patrimonial, ele pode pode ter a sua natureza jurídica ampliada, inclusive para se tornar um negócio jurídico dúplice,
em que alberga tanto situações patrimoniais, como regime de bens, que é a sua natureza, vamos chamar assim, clássica, né? Quanto os negócios jurídicos, alguns negócios jurídicos existenciais, que são ali essenciais, né? E que fazem parte, que compõem a vida em comum daqueles cônjuges, chamando vida em comum, não a vida no mesmo domicílio, mas a vida em comum no sentido de comunhão plena de vida. Você pode passar, Elizabeth, por favor? E nesse sentido é que eu trouxe aqui para vocês alguns questionamentos, tanto sobre os efeitos dos pactos, quanto sobre as questões patrimoniais geradas por eles. Então, alguns problemas aqui que nós notamos na jurisprudência. Se o pacto antenupcial ajustado, né, feito por escritura pública, da forma que a lei determina, mas que não é seguido da celebração do casamento, mas sim de uma opção que as partes fazem, de uma união estável, esse pacto ele é válido, né? Ele é válido sem dúvida, mas ele é eficaz? Ou seja, eu posso fazer uma conversão do negócio jurídico de pacto antenupcial para pacto de convivência, né? A jurisprudência tem entendido favoravelmente nesse caso, até porque a finalidade ou a função em que as partes, né, optaram ali de escolher o regime de bens para a vida em comum, conquanto não tenha sido celebrado o casamento, mas esse pacto antenupcial, ele tem, né, os mesmos requisitos, até maiores, do que o pacto de convivência. O contrário talvez não se aplicasse, porque se o pacto de convivência pode ser feito por escrito particular, e se assim ele for feito, e as partes resolverem se casar depois, ele tem um problema aqui de validade ligado à escritura pública. Mas, nesse caso aqui, o pacto antenupcial, ele obedece a todos esses requisitos aqui que a lei determina para o pacto de convivência, lá no artigo 1725. Um problema maior que a gente vê na jurisprudência, e cada vez menos, né, em termos quantitativos, é o questionamento a respeito da eficácia da vontade manifestada pelas partes na certidão sem pacto registrado. Então, por exemplo, já peguei aqui alguns casos, e a jurisprudência também tem se manifestado sobre isso, de pessoas que, por exemplo, se você for pegar a certidão de casamento, está lá constando o regime de separação total de bens, mas elas não fizeram um pacto que é o instrumento adequado para a escolha desse regime, né? É uma falha grave, né? Mas acontece. Então, nesse caso aqui, a jurisprudência é bem interessante sobre isso, porque qual que é o problema, né? A colisão aqui vamos chamar aqui a colisão principiológica. De um lado, a gente tem uma questão formal, em que a lei determina que é necessário, é essencial um pacto para a escolha de um regime de bens diverso do legal. De outro lado, nós temos ali um casamento de um tempo X, vivenciado sob a égide do regime que consta na certidão de casamento. Inclusive, pensando na ideia de boa-fé objetiva, né, em que se contrata com terceiros, utilizando esse regime de bens. Então, nesse caso, a tendência do que eu já verifiquei da jurisprudência é bem acirrada, mas eu, sob a perspectiva quantitativa, eu diria a vocês que a tendência maior é considerar a falha formal que existiu pela ausência do regime de bens escolhido por meio do pacto antenupcial. Mas eu digo para vocês que é um tormento isso aqui, né? Porque, afinal de contas, contra uma questão formal, nós temos uma vida de casamento vivido, né? E vivido de acordo com o regime de bens da certidão de casamento. E aí, com o divórcio, é que às vezes as partes verificam, opa, não foi exatamente aquilo que eu achava que era, né? Também nós temos aqui, interessante, cláusulas que prevêem modificação de regime após certo lapso temporal. Ou seja, no pacto, as pessoas, por exemplo, né, vamos falar assim, vamos ver se o casamento vai dar certo. Então, daqui 5 anos, nós nos comprometemos em ajuizar a ação para mudança de regime de bens. E aí acontece que, por alguma razão, alguém muda de ideia, né? Não, eu quero me manter no regime de separação total de bens, e a outra, não, eu quero cumprir a cláusula do pacto antenupcial. Inclusive com o estabelecimento de multas e etc.
Então, aqui também nós temos uma questão tormentosa. Você passa, por favor, Elizabeth? Nós temos aqui uma outra situação que é exatamente sobre as questões controvertidas de aspectos patrimoniais. Por exemplo, eleição da separação total de bens em casamentos de pessoas maiores de 70 anos. Então, nesse caso aqui, para a pessoa maior de 70 anos, nós sabemos que lá pelo 1641, inciso 2, a imposição é do regime de separação obrigatória. Só que quando a pessoa opta por um regime de separação total de bens, que é possível, né, se a gente for pensar sobre o aspecto do direito de família, é um regime ainda mais restritivo, porque no caso da separação obrigatória, há a discussão a respeito da incidência da súmula 377 do STF, que acaba determinando a comunicabilidade de bens quando houver esforço comum, e aqui o que se faz? Acaba restringindo ainda mais, ou pelo regime de separação total convencional, não há que se falar em incidência da súmula 377. Porém, nós não podemos esquecer dos efeitos sucessórios, porque, no caso do regime de separação total de bens, se houver descendentes, esse cônjuge vai concorrer com os descendentes. Então, aqui é uma questão que é necessário se atentar. Impossível cláusula contrária à lei em pactos, né? O Código Civil ele tem uma disposição expressa a respeito disso, que qualquer cláusula contrária à lei, ela não é admissível sua eficácia nesses pactos, tanto antenupciais quanto de convivência. E uma questão que também é muito discutida, cada vez mais, e eu acho que talvez o 426 ele vai precisar de sofrer uma alteração, não em sua totalidade, mas aqui, a respeito disso, de disposições sucessórias no pacto. Por quê? Porque as pessoas se surpreendem, né, gente, cada vez mais com a ideia de que o regime de separação total de bens, eles têm efeitos separatistas em vida, mas esses efeitos não se estendem à morte, porque o legislador do direito das sucessões, a ratio que orientou o artigo 1829 é exatamente a ideia de que onde houver meação, não há herança, mas onde não houver meação, há herança, porque se entendeu que o cônjuge é destinatário de uma proteção especial. Então, as pessoas perguntam, mas eu não posso colocar no pacto uma cláusula de renúncia à herança, né? Eu gostaria muito que a resposta fosse sim, né? Igual temos aí colegas com vozes respeitadíssimas a respeito do tema, para fazer uma menção ao Estado de São Paulo, professor Mário Delgado, Rio Grande do Sul, professor Rolfo Madaleno. Temos aqui pessoas assim que realmente entendem, né? Professores, professor Daniel Bucar, no Rio de Janeiro, que entendem pela possibilidade de renúncia, uma cláusula de renúncia, ou para fazer frente à palavra do professor Rolfo Madaleno, ele usa repúdio à herança, exatamente porque se entende que esse repúdio à herança não está absorvido no 426, na medida em que eu não estou negociando herança de pessoa viva, eu estou renunciando, né? Eu estou repudiando, e que não seria aqui um repúdio, uma renúncia à regra de vocação hereditária, né? Eu fico brincando com eles que eu gostaria muito de concordar com eles, mas eu tenho uma dificuldade em relação a isso, porque mesmo que eu esteja renunciando, eu estou negociando a respeito disso. E aí eu entendo que é necessário, por hora, uma alteração legislativa no 426, que é essencial de ser feita, inclusive, porque a ideia, né, da solidariedade familiar mudou muito. Eu, inclusive, fico pensando, se eu pudesse fazer um projeto de lei a respeito disso, eu faria, inclusive, retirando o cônjuge, e aqui, por via reflexa, também o companheiro, da condição de herdeiro necessário, né? Deixaria ele lá na ordem de vocação hereditária, mas retiraria a condição de herdeiro necessário, né? Porque a vida em comum modificou muito, né? A vida, os casamentos, essa ideia dessa solidariedade familiar modificou muito. Então, é por isso que, no meu entender, assim, a gente precisa pensar sobre isso, tá? Beth, por favor, você passa para mim? Bom, nós temos aqui agora, gente, eu vou começar aqui para vocês algumas questões que eu tenho percebido que são as mais tormentosas da jurisprudência e da prática,
e que, não obstante, né, se a gente for pegar o Código Civil e abrir nos regimes de bens, nós não vamos ter dúvida a respeito da clareza das disposições que estão ali. Mas eu fico brincando que a vida é maior do que o direito, né? Graças a Deus, a gente tem uma riqueza de situações sociais que, vira e mexe, requerem ali uma apreciação do judiciário. E o direito de família, ele é o ramo do direito que a gente mais consegue perceber essa necessidade de uma revisão, né, das questões da lei a partir das mudanças sociais. As pessoas vão estabelecendo cada vez mais relações e cuja gestão, às vezes, não está 100% nas suas mãos e que, por isso, vão reclamar ao Poder Judiciário. Né? A gente tem aqui, por exemplo, as uniões estáveis são exemplos disso, as uniões homoafetivas são exemplos disso. E eu vou falar para vocês que agora eu acho que a próxima questão a bater na porta do judiciário para provocar uma nova reflexão mais profunda são as famílias poliafetivas, né? E aqui eu nem trouxe questões controvertidas sobre isso, que eu acho que realmente nós vamos precisar mergulhar aí para pensar, né, principalmente nos regimes de bens dessas famílias poliafetivas, que eu acho que é o nosso novo grande desafio para analisar no âmbito do direito de família. Você pode passar para nós, Elizabeth, por favor? E aí, o que a gente vê? Primeira questão, que eu acho que é estabelecer, sem dúvida alguma, qual que é o início do regime de bens. Por que isso? Porque existe, principalmente quando a gente está falando de união estável, existe uma zona cinzenta ali, né, de quando começa a união estável. E aí o STJ já se manifestou, né, de uma forma bem clara, que o início do regime de bens é ou o início da união estável ou o início do casamento. Por que eu trouxe essa questão aqui para vocês, que embora possa parecer óbvia para a gente, mas é para dizer para vocês duas coisas. A primeira é que os bens adquiridos nesse tempo de namoro não são comuns, né? São bens adquiridos, eles assumem a configuração de bens particulares. E aí trazer para vocês aqui uma reflexão a respeito do contrato de namoro. Nós falamos dos pactos, né, que já são pactos destinados e são instrumentos de direito de família, mas o contrato de namoro, eu fico brincando que ele não é instrumento de direito de família porque o namoro não é família, né? Pode ser, a gente pode até pensar se ele é uma relação jurídica, né? Da escola a qual eu pertenço, de onde eu venho, né? Que é do Direito Civil Constitucional, lá da UERJ, porque eu fiz meu doutorado lá, e o nosso... né, os precursores dessa escola no Brasil são os professores Gustavo Cepedini e Maria Celina Bodan, mas que beberam da água, né, da fonte italiana do professor Perlingieri, que entende lá o professor Perlingieri que tudo, de alguma forma, é relação jurídica, na verdade, ele entende que é situação jurídica, porque o contrato de namoro, em alguma medida, é expressão da liberdade. Então, se é a expressão de um direito fundamental, pode provocar efeitos jurídicos. E sobre esse assunto, eu indico o livro da professora Marília Pedroso Xavier, né, que é referência a respeito do contrato de namoro, que eu tive a oportunidade de arguí-la no seu mestrado, exatamente a respeito desse tema do contrato de namoro. Isso foi em 2011. E de lá para cá, nós percebemos como que esse instituto ele ganhou fôlego, né, ganhou força, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas, às vezes, optaram por uma coabitação que não significa necessariamente uma coabitação com fins de constituição de união estável, mas uma coabitação com fins de estar junto no momento da pandemia, em que era necessário distanciamento social, diminuindo, então, o risco de contaminação pelo coronavírus. Então, cada vez mais, se antes, né, a gente tinha aí alguma dúvida se o contrato de namoro ele é um instrumento interessante, um instrumento válido e eficaz, o que nós temos percebido é que sim, ele é um instrumento válido e eficaz, né? Mas cuja eficácia é paralisada, né? Finda no exato momento em que a vida
ela se transforma, né? Em que a natureza jurídica do relacionamento deixa de ser namoro e passa a ser união estável, o que é apurado e aferido principalmente pelos requisitos do artigo 1723, né? Uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, principalmente esse último requisito, que é exatamente o objetivo de constituir família, que se revela, né, gente, e essa é a dificuldade, o maior tormento da união estável, mas que se revela diferente em cada relacionamento, né? Eu posso fazer aqui um rol de situações e um rol exemplificativo de situações que traduzem ali uma mudança de comportamento, como, por exemplo, conta conjunta, a pessoa ser colocada como dependente no plano de saúde, a pessoa ser colocada como dependente de cartão de crédito, a coabitação aliada a outros elementos, ela pode dizer também de uma mudança nessa perspectiva. Então, o contrato de namoro, eu entendo que ele é válido e eficaz exatamente para ser um início de prova desse período, né, que é uma manifestação de vontade feita no âmbito de autonomia privada, mas que se a vida mudar, se o relacionamento mudar, ele perde a sua eficácia em prol dessa situação de união estável, né, de nova entidade familiar que é constituída. Por isso que nós vemos aqui muitas vezes, nesse contrato de namoro, é importante ter uma cláusula já dizendo que se a vida mudar, se aquele relacionamento passar a ser união estável, as partes já elegem o regime de bens que elas entenderem que é o mais adequado para o seu relacionamento. Pode passar para mim, por favor, Elizabeth? Outra questão importante aqui, que eu vou passar sobre dois pontos aqui com vocês, é a mudança de regime de bens, né? Está prevista lá no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, e que foi uma mudança interessantíssima desse código nosso atual, e que já passou por algumas fases de debate. Hoje nós não temos dúvida que ela alcança casamentos contraídos, né, antes do Código Civil de 2002, mas que tem ali alguns problemas ainda, sob o meu ponto de vista, porque, a princípio, ela gera efeitos ex nunc, então, assim, de certa forma, a jurisprudência já se consolidou a respeito disso, e que nós percebemos que não é uma situação que está na seara de disponibilidade das partes, mesmo que tenha alguma peculiaridade. E, além disso, esse dispositivo, lá do parágrafo 2º do 1639, determina que haja uma justificativa, ou seja, independentemente ali de ser um desarranjo, né, das partes a respeito do destino patrimonial do seu casamento, dos bens adquiridos ou do comportamento patrimonial de um dos dois, é necessário que as partes se justifiquem, né, deem um motivo, que entendo eu que talvez esteja isso uma excessiva intervenção do Estado na vida privada conjugal. Por esse motivo, você pode mudar, Elizabeth, por favor? Por esse motivo é que eu trouxe aqui para vocês dois julgados que aqui são, que eu acho que são importantes aqui. Esse julgado, que é da relatoria da ministra Nancy Andrighi, ele traz para a gente alguns estándares hermenêuticos muito interessantes. E eu quero me deter aqui com vocês nessa justificativa, né? Se vocês forem ver aqui, por exemplo, o item 6, ela traz, e ela usa de um outro julgado aqui interessante, que ela fala que não é necessário exigir dos cônjuges justificativas exageradas ou provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originários, sob pena de se esquadrinhar indevidamente a própria intimidade e a vida privada dos consortes. Isso aqui é interessante porque esse argumento tem sido usado cotidianamente pelo STJ em casos que estão ali em questão a validade, né, a procedência, melhor, da justificativa utilizada pelos casais, né, para a mudança do regime. Então, eu acho que concordo bastante com essa ideia de que não é necessário se aprofundar nessa questão. Por quê?
Porque se a gente está diante, igual aquela mesma questão que eu falei para vocês lá atrás, se estamos diante de pessoas livres e iguais, né? Por que aprofundar nessa ideia de que é necessário uma justificativa? É claro, gente, que é necessário ter um cuidado aqui em relação aos terceiros, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Ou seja, a mudança de regime de bens, principalmente quando a gente vai de um regime de comunhão para um regime separatista, e que habitualmente é feita a partilha, né, dos bens, isso acontece, foi outro ponto de problema também muito debatido pela jurisprudência, mas que hoje já é pacífico, vamos dizer assim, a possibilidade de você partilhar os bens adquiridos até então, para até fechar uma situação jurídica e abrir uma nova, que tem até mais coerência com essa ideia de efeitos ex nunc da decisão, que autoriza a mudança de regime. A ideia é que você também demonstre que não há lesão a terceiros, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Você junta ali as certidões necessárias, certidões cíveis, criminais, trabalhistas, de protesto, né? Às vezes pode ser que escape uma ou outra, mas nesse caso aqui, em relação aos terceiros, eu acho muito interessante mesmo a decisão, a sentença, que autoriza a mudança a ter efeitos ex nunc, né? Eu até questiono em relação aos cônjuges, que às vezes pode ser um arranjo diferenciado. Mas, em relação aos terceiros, isso não retroage até para cuidar dessa garantia que o patrimônio dá, né? Principalmente em relação aos negócios jurídicos feitos anteriormente. Então, essa aqui essa justificativa, né, que a ministra fala, olha, não é preciso uma justificativa exagerada. Então, assim, por exemplo, olha, o que está acontecendo é um desarranjo, né, entre as partes, que inclusive, se isso não for saudado, se não for resolvido, pode gerar, inclusive, o divórcio do casal, né? Então, essa mudança de regime, ela é uma possibilidade muito interessante, inclusive para preservar a comunhão de vida. Ou seja, a gente sabe, né, como diria a Lia Luft, que o casamento ele não é um contrato que que permanece sempre com as mesmas cláusulas, né? Pensando sobre a perspectiva poética, ela também pode ser pensada sobre a perspectiva jurídica. É necessário, às vezes, a vida dinâmica, né? A gente sabe disso. É necessário, às vezes, se pensar uma mudança de regras para os próprios cônjuges que atendam mais a essa nova mudança, a esses novos anseios de comunhão plena de vida. Você muda para mim, Elizabeth, por favor? Bom, uma outra questão aqui que ela é muito interessante, gente, é a possibilidade, ou na verdade a impossibilidade, né, segundo o STJ, da retroatividade das disposições patrimoniais restritivas. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer de um pacto de união estável, né, que isso acontece muito mais na união estável, porque no casamento só poderia acontecer com mudança de regime, e aí a gente tem um problema que eu acho que é maior, mas no pacto de união estável, o casal viveu sem pacto lá, vamos supor, durante 10 anos, e no 11º ano resolveu fazer um pacto de união estável, contratando o regime de separação total de bens, e era, né, até então, comum colocar uma cláusula que aquele regime retroage ao início da união que aconteceu e começou lá atrás, na data há 10 anos atrás. O que o STJ tem entendido? Né? Coloquei aqui para vocês as duas decisões mais recentes a respeito dessa questão. O STJ tem entendido que essa cláusula que determina a retroatividade do regime ao início da união estável não é uma cláusula válida, né? Então, o pacto, se é feito em determinado momento, ainda que seja com uma cláusula de um regime separatista, também tem efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, né? Eu tenho aqui alguma resistência, confesso para vocês, em relação a essa questão, porque, vocês pensam comigo, se a gente eventualmente fizer a partilha dos bens anteriores, né, que eu acho que é uma forma que
talvez satisfaça mais aqueles companheiros, né? De acordo com essa situação, com esse julgado, eles vêm procurar para fazer um pacto. Então, você fala, vamos resolver essa situação anterior, né? Faz-se a partilha e começa uma nova vida patrimonial dali adiante. Mas por que a minha resistência, né? Vamos chamar assim. Porque a gente está falando de direito patrimonial. E se nós estamos falando de direito patrimonial, ele tem na sua essência uma característica de disponibilidade, embora não seja uma disponibilidade total, né? E aí eu sei que, de um lado, nós temos aqui a autonomia privada, e esse minha veia liberal, às vezes, ela fala mais alto, mas, de outro lado, a gente tem uma situação jurídica, né, formada pelo regime de comunhão parcial de bens durante esses 10 anos, aqui nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, a gente está diante aí, quando a gente fala que, embora o código tenha regras claras, na hora de aplicar essas regras, às vezes, nós nos deparamos com essas dificuldades de conciliar interesses que são opostos, né? Até por uma questão de coerência. Então, dizer para vocês que esse é um entendimento bastante forte do STJ nesse momento. Já não foi assim, né? Nós temos decisões contrárias a essa, mas anteriores a 2018. Mas eu diria para vocês que de 2018 para cá, esse é o entendimento que tem prevalecido no STJ, né? Temos alguns tribunais estaduais também com divergência, mas, né, já que nós estamos aqui falando das questões controvertidas voltadas para o STJ, eu acho que, né, tem que falar para vocês que é esse o entendimento que tem prevalecido por lá. Pode passar, Beth, por favor? A outra questão, gente, é sobre o regime da separação obrigatória e a aplicação ou não da súmula 377 a esse regime. Vou deixar a Beth passar aqui só para vocês poderem acompanhar. O que acontece? No caso da união estável, já teve um período que a gente discutiu bastante se o regime de separação obrigatória deveria ser aplicado ou não à união estável. Então, por exemplo, se a pessoa começou a viver em união estável a partir dos 70 anos, se deveria ser aplicado a ela essa regra restritiva do 1641, inciso 2, ou não, né? Não obstante, né, várias vozes dizendo que não, regras restritivas se aplicam apenas, tem uma interpretação restritiva, prevaleceu a ideia de que onde existir a mesma ratio, deve existir a mesma aplicação da lei. Então, por exemplo, se a ideia, e aqui eu não vou nem questionar com vocês sobre a constitucionalidade ou não, né, dessa regra do 1641, inciso 1, inciso 2, desculpa, que determina, né, a possibilidade, a proteção da pessoa idosa quando ela vai iniciar uma vida amorosa, né? E aí esse número 3 aqui, ele é bem emblemático, né? Que fala que a ideia é de proteger o idoso e seus herdeiros necessários, né? É uma proteção também sucessória dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico, evitando que este seja o principal fator a mover o consórcio para o enlace. Ou seja, nós temos aqui uma regra que prevalece a comunhão uma regra patrimonial que prevalece a qualquer questão ligada à comunhão plena de vida. Então, não há dúvida que, primeira coisa, aplica-se o regime da separação obrigatória à união estável, tá? Nós temos visto também na questão do casamento que se a pessoa vai se casar com mais de 70 anos, mas se esse casamento ele é precedido de uma união estável, iniciada antes dos 70 anos, a jurisprudência entende pela possibilidade de escolha do regime de bens, não a imposição da separação obrigatória. Mas aqui, como nosso foco é exatamente a união estável, se é uma união estável iniciada após os 70 anos, aplica-se o regime da separação obrigatória e também aplica-se a súmula 377 do STF. O que é essa súmula, gente? É uma súmula que entende
pela possibilidade de comunhão de bens no regime da separação obrigatória, desde que demonstrado o esforço comum. Você pode passar aí, por favor, Beth, para o outro slide? O que acontece? E aí, no STJ, quando a gente vai fazer essa pesquisa, né, para entender o que é esforço comum, nós temos aqui um milhão de possibilidades, né? Porque tem julgados que entendem que o esforço comum é exatamente um aporte patrimonial, né, para aquisição de bens, e tem julgados que entendem que o esforço comum, ele pode ser também, ter o caráter, vamos chamar assim, indireto, ou seja, da pessoa que cuida, né, de uma forma geral, da casa, cuida do outro, se entendendo como isso, uma possibilidade de esforço comum a partir da valorização econômica do trabalho doméstico. Isso também existe. Então, assim, acaba que nós, de fato, estamos num momento ainda de definição, né, pelo menos jurisprudencial, a respeito desse conteúdo, desse conceito jurídico indeterminado, vamos chamar assim, esforço comum. Porque se a gente for usar essa ideia de esforço comum, por exemplo, né, pesquisar esforço comum na trajetória histórica da União Estável, nós vamos perceber que lá o esforço comum, né, se a gente for analisar lá desde o começo, até o Código Civil atual, com as leis de 94, de 96, nós vamos ter, né, constatar aqui diretamente essa ideia de que o esforço comum, ele assume também um caráter imaterial. Ele assume um caráter, uma ideia de valorização econômica do trabalho doméstico, né? E aqui ainda, nesse assunto, é um assunto que ainda não temos aí o conforto, né, de falar isso para vocês. Mas temos aqui a possibilidade, também na união estável, de afastar, né, tanto pela via, que eu já falei para vocês, do casamento lá no pacto, quanto pela via da união estável, ou seja, no pacto de convivência, de afastar a incidência da súmula 377. Então, a gente fica brincando, né, que às vezes, em termos de planejamento sucessório, a depender aqui da vontade, né, do planejador ou da planejadora, esse é um caminho em que não há a comunhão de bens, a comunicabilidade, seja pela via do direito de família, seja pela via do direito das sucessões. Por quê? Porque se a gente tem uma pessoa casada, duas pessoas, né, casadas ou em união estável, sob o regime da comunhão, da separação obrigatória de bens, nós temos essa possibilidade da incidência da súmula 377, com essa questão aqui controvertida, vamos chamar assim, ligada ao esforço comum. E aí, então, a possibilidade de comunhão, né, de alguma comunhão de bens, nós temos aqui comprovando esforço comum. Porém, no aspecto sucessório, não há concorrência do cônjuge com os descendentes. É claro, se eu estiver falando de cônjuge com ascendentes, não investigo o regime de bens, que é o inciso 2, do 1829, ou se eu estiver falando do cônjuge, ser a única pessoa, ser o único herdeiro, também não questiono o regime de bens. O regime de bens ele é importante aqui para fazer uma análise quando se tem também agora eu consegui assumir o controle, Beth, agora apareceu aqui, desculpa, gente, só porque aí eu libero a Elizabeth me ajudar. Pronto. Então, nesse caso aqui, a gente tem o cônjuge que concorre com os descendentes. Qual que é a realidade que nós temos? No caso da separação obrigatória, ele não concorre. Então, se é feito um pacto, ou seja, o cônjuge ou o companheiro, que incide aí nessa, vamos pegar o inciso 2 do 1641, que ele serve tanto para o casamento quanto para a união estável de uma forma mais emblemática. Ele pode fazer um pacto, e nesse pacto reconhecer a união estável e afastar a súmula 377. E aí, nesse caso, nós estamos diante de uma união estável que não tem nem
o risco de comunhão de bens por incidência da súmula 377 e não tem nem o risco de concorrência sucessória em função do que dispõe o 1829, inciso 1, que seria que, se o objetivo for evitar a comunhão de bens, seria que o planejamento sucessório ideal, né? Mas, nesse caso, a validação desse pacto foi feita, inclusive, para remover a companheira da inventariança, já que ela não teria nem meação por força do afastamento da súmula, nem concorrência por força do 1829, inciso 1. Tá? Então, aqui, essa é uma demonstração de que, mesmo que as pessoas casadas nesse regime, elas não estão tão engessadas em relação à contratação, vamos chamar assim, do regime de bens, principalmente se for para na direção do que a lei estabelece, que é evitar a comunhão de patrimônio, né? Eu acho que essa é a ideia. É claro que, lembrando lá no começo dos slides, que se for uma cláusula que contravenha a disposição expressa de lei, que contravenha o que a lei estabelece, nós vamos ter um problema de nulidade, né? Aqui, essa contratação, ela vem no sentido de reforçar ainda mais o que a lei estabelece, por isso, um campo maior de validade. Ó, vamos ver aqui se vai dar certo. Deu, ó, que ótimo. Tá vendo a alegria de quem está mais, né, autônoma, Beth? Obrigada. Nesse caso aqui, gente, se refere também à questão do esforço comum que eu falei para vocês, que se refere ao inventário em que foi incluída a meeira casada no regime de separação obrigatória, né? E separada de fato antes do óbito. Então, nesse caso aqui, o que ela fala, né? Aqui pegando essa parte que é exatamente o que, né, a citação lá, que é a segunda seção firmou em julgamento de embargos de divergência que no regime da separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância da união desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, que é exatamente esse drama aí que eu já falei para vocês, de concretizar o esforço comum né, no caso prático, ou seja, o que se entende por esforço comum. Esse que é o maior problema. Então, nesse caso aqui, houve uma união estável, que terminou antes do óbito, mas que ficou pendente aqui a partilha dos bens adquiridos na constância da união por incidência da súmula 377. O desafio foi exatamente verificar se deve-se partilhar ou não a partir do esforço comum, então determinou a remessa às instâncias originárias, né, para exatamente ser feita essa prova do esforço comum. A outorga, gente, voltei. A outorga é uma outra questão que, assim, tradicionalmente ela é vista quase como uma situação sem problemas, né? Porque, olha, tá ali já o 1647, ele nos traz toda a problemática ou os casos em que é necessária a outorga conjugal, exceto no regime de separação absoluta. Qual que é o regime de separação absoluta de bens? A separação total convencional. Exatamente porque, neste caso, não há que se falar em súmula 377. Na separação obrigatória, que nós acabamos de ver agora, nós temos aqui algum risco de comunhão patrimonial, a depender do esforço comum, e, por esse motivo, a outorga se faz necessária. Eu quero só trazer aqui para vocês uma reflexão, né, que eu vou voltar lá no finalzinho, que é a respeito dessa aplicação da outorga conjugal aos novos bens. Nós temos aqui uma tradição, né, cultural, e que o direito assumiu isso de uma forma muito certa mesmo, arraigada, mas correta para a época que isso foi necessário, e não que não seja necessário hoje, mas de que a outorga conjugal, que é o quê? É a autorização do cônjuge para a prática de determinados negócios jurídicos que impactam o patrimônio conjugal de uma forma mais flagrante. E quais são essas hipóteses, né? Principalmente hipóteses em que há negócios jurídicos que envolvem disposição de bens imóveis. Por quê?
Porque nessa disposição de bens imóveis, a rigor, são os bens de raiz, né? A gente pode fazer uma leitura do código, assim, a gente vai ver como o código deu um tratamento diferenciado, que requer uma maior proteção, tanto ao patrimônio imobiliário. E no patrimônio imobiliário, a situação é muito diferente, inclusive, se a gente for pensar em a forma de transferência, né, pela tradição. No caso do patrimônio imobiliário, a gente tem uma série de formalidades. Então, nesse caso aqui, o que eu quero refletir com vocês é que hoje nós estamos diante de novos bens que podem valer até mais do que o patrimônio imobiliário, né? Valores mobiliários, ações de empresa, bens digitais. E para essa categoria, para essa classe de bens, a lei não determina que haja necessidade da outorga conjugal. Então, alguns professores, quero citar para vocês a professora Renata de Lima Rodrigues, escreveu inclusive um artigo questionando, né, essa ideia da outorga conjugal diante desses novos bens, né? Ou seja, se a ratio dessa proteção é tutelar a rigidez do patrimônio familiar, ou seja, para que um dia não se descubra que os bens comuns, né, já não existem mais no âmbito do patrimônio familiar, como ficam, né, diante dessas situações? Vocês imaginam, né, nesse universo cripto, que a gente tem, né, toda uma peculiaridade que envolve essas questões patrimoniais, mas que a gente pode estar falando de fortunas, né, de valor, inclusive, muito maior do que o patrimônio imobiliário. Então, não sei se vocês viram, em 2021, um milionário dos criptoativos que faleceu morreu afogado, sem deixar, por exemplo, a chave de acesso da sua carteira para ninguém. Então, 11 milhões de dólares foram embora junto com eles, né? Então, veja as peculiaridades que, inclusive, o cônjuge, que poderia ser, né, condômino, coproprietária, né, de uma relação de mancomunhão desses bens, ficaria aí completamente desassistida em relação a isso, sem contar que esses novos bens de alto valor jurídico também desafiam a nós todos pensarmos sobre mecanismos contra fraudes, né? De um cônjuge em relação ao outro, principalmente que a gente verifica em situações preparatórias ao divórcio. Então, precisamos aqui ligar uma luz, um alerta para nós em relação a esse sistema de outorga conjugal, que talvez precise ser repensado diante dessa ideia dos novos bens jurídicos. E eu trouxe aqui para vocês um caso que foi decidido muito recentemente no STJ, muitíssimo interessante, esse aqui recomendo aí a leitura do acórdão inteiro, que é a discussão é muito interessante, que discute sobre a necessidade do fiador, empresário ou comerciante, quando o fiador é empresário ou comerciante, se é necessário que ele tenha a outorga do seu cônjuge no momento de prestar a fiança, né? E aqui se discute muito essa ideia da natureza jurídica da outorga, e é muito interessante a gente ver, gente, porque existe de certa forma, não vou falar uma contradição, mas uma necessidade de se compatibilizar o artigo 1647, inciso 3, que exige a outorga conjugal nos contratos de fiança, de aval e etc., com 1642, inciso 1, que autoriza, ali fala, né, o marido ou a mulher, independentemente de anuência do outro, a praticar atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, exceto alienar ou gravar de ônus reais imóveis. E aí ele estava se discutindo a validade do contrato de fiança dada pelo cônjuge, né, nessa qualidade aí de empresário ou de comerciante. E aí se entendeu que a melhor interpretação é a exigência geral de outorga, exatamente pela necessidade da proteção da segurança econômica familiar. Então, era um contrato que foi executado, e aí estava se discutindo a validade da fiança sem outorga. Muitíssimo interessante esse caso. Vale a pena vocês lerem aqui, quem se interessar, né, ler o acórdão todo.
Um outro problema, gente, esse problema aqui é gigante. Eu só trouxe assim, a ponta do iceberg para vocês, quando a gente está diante de família e empresa, né? Eu fico brincando que o direito de família e o direito das sucessões, eles estão, assim, léguas atrás do direito empresarial, quando nós estamos diante aqui de encontros possíveis, né, vamos chamar assim, entre família e empresa, família, sucessões e empresa. Porque é muito comum, e aqui a gente está diante de um dado, né, que 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. O que, né, assim, de certa forma, requer um olhar e um aprofundamento maior ainda sobre situações como essa. Por quê? Porque muitas vezes, né, no caso de o cônjuge sócio, né, que eu fico pensando que, e falo isso muito, que quando a gente está diante de cônjuge sócio, cônjuge companheiro, pessoa que é casada, que vai constituir uma empresa, ou o empresário que vai constituir uma entidade familiar, é necessário que as coisas estejam muito claras, né? Tanto para os sócios, quanto para o novo cônjuge ou o novo companheiro, exatamente por causa dessa zona cinzenta que existe aqui, tanto, por exemplo, na questão de como se dá a partilha das cotas sociais. Aí eu vou sugerir, né, uma outra aula só para a gente tratar disso, porque o desafio é grande aqui nessa questão, mas, assim, de como se dá a partilha de cotas sociais, principalmente quando a cota é um bem comum. E aí a gente tem que analisar, né, tanto a perspectiva do contrato social, para ver o que o contrato prevê, se é possível a entrada do cônjuge ou do companheiro na empresa ou não, ou se é aquele caso em que, se não for, né, a possível entrada, aquele caso de uma subsociedade que se faz com aquelas cotas do cônjuge ou do companheiro, que é o empresário, que vai se resolver numa partilha e depois numa futura apuração de haveres, né? Que eu fico brincando que aqui é assim, anos-luz que se gasta, né? Que se necessita de um processo desse para que efetivamente o cônjuge que não é o sócio receba o valor respectivo equivalente às suas cotas, né? A que ele teria direito pelas cotas. E aqui, sem contar também na questão do direito das sucessões, né? Quer dizer, se o cônjuge ou se o inventariante, ele também ele tem poderes para administrar a empresa, se ele não tem poderes, se o falecido era, por exemplo, o administrador, né? Assim, nós realmente temos assim, uma zona cinzenta que precisa de aprofundar cada vez mais. E aqui eu não vou falar só também nesses casos, por exemplo, nesse caso da administração de terceiros, mas também no caso de pessoas curateladas, né? Se o empresário ele era o administrador, esses poderes de administração, eles vão também por via reflexa para o curador, né? Eu acho que não, né? Mas cada vez mais a gente tem desafios, né? Principalmente com essa questão né, que as pessoas estão vivendo mais, então, inclusive, estado mais suscetíveis a situações de saúde mental, né, na sua velhice, de modo, gente, que assim, que eu fico brincando, como que nós estamos diante dessa zona tão cinzenta que cada vez mais é necessário o exercício da autonomia privada, né, de planejamento, tanto na perspectiva patrimonial quanto na perspectiva sucessória, que dialogue de uma forma bem clara com o direito empresarial, para que não haja, né, eu acho que eu estou querendo demais, mas que minimizem, né, problemas aí futuros nesse encontro entre família e empresa. Eu trouxe aqui para vocês um dos casos, né, que são vários, mas eu trouxe aqui um dos casos para ilustrar, que é uma discussão que já não é nova no STJ, mas que já teve ali posicionamentos nos vários sentidos, para saber se a valorização das cotas deve ser partilhada. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro do que nós estamos falando. A pessoa, ela é casada, ela é empresária, já tem lá 20 cotas, né, de uma empresa. Na época, então, do casamento, vamos pensar no regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Na época do casamento, então, essas cotas são bens particulares. Só que essas cotas,
e aí, no decorrer da vida em comum, o empresário ele não adquire novas cotas, né? Porque se ele adquirir novas cotas, as novas cotas são bens comuns. Então, se não for o caso do novo cônjuge ser admitido na sociedade, ou seja, para mear aquelas cotas, é aquilo que eu falei para você, se forma uma subsociedade, e nessa subsociedade se apura os haveres para que o cônjuge que está de fora possa receber a indenização, o correspectivo equivalente dessas cotas. Mas em relação aqui às cotas anteriores, não há que se falar em partilha, porque são bens adquiridos antes do casamento, portanto, particulares. Mas vamos supor que essa empresa, na época que eles se casaram, essas cotas valiam 100 reais, tá? Mas essa empresa teve um crescimento vertiginoso na constância do casamento. E aí essas cotas que valiam 100 reais passaram a valer 100 mil reais, né? Se a gente for pensar, qual que é a situação? Eu vou partilhar as cotas? Não, porque o cônjuge continua com as mesmas 20 cotas que ele tinha antes. Mas o que acontece é a mudança do valor. E aí, o entendimento do STJ tem sido, atualmente, no sentido de que essa valorização das cotas, elas não são bens comuns. Ou seja, não deve integrar o patrimônio comum. Por quê? Porque se entende que, para que essas cotas crescessem, não foi necessária uma comunhão de esforços do casal, mas, eventualmente, dos próprios sócios. Então, é um fenômeno jurídico que o STJ tem chamado de alheio à sociedade conjugal, mas afeto apenas à sociedade empresarial. Eu fico sempre pensando nisso, sabe? Assim, né? Que da justiça, né? Que tem nessa decisão, né? Sempre um desafio se pensar sobre isso, porque pode ser, né? Que essa valorização das cotas se dê eventualmente pelo tempo, né? De um dos dois ali na sociedade empresarial. Mas esse é o entendimento que o STJ tem dado aí para esse fenômeno da valorização das cotas. Mas, assim, como eu falei para vocês, esse aqui é um dos pontos só, dos muitos que nós temos a respeito dessa problemática de família e empresa. E aí, gente, para a gente já caminhar para o final, para a gente abrir para eventuais considerações, eu trouxe aqui para vocês também esse outro tema, que é um tema bem interessante, né, super novo no STJ, que é a partilha da previdência privada aberta, né? Trouxe também para vocês verem no outro slide a previdência privada fechada. Já vou falar aqui das duas de uma vez, para a gente ter esse olhar comparativo. O que é previdência privada aberta? O que é previdência privada fechada? A previdência privada fechada é aquela que é personalíssima e não está aberta ao público. Ela está aberta apenas a determinadas pessoas em função de uma característica que elas têm. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, os funcionários da CEMIG, eles têm uma previdência fechada. Só eles podem ter essa previdência, em que eles aportam determinados valores mensais e a empregadora aporta também determinados valores mensais, né? A gente tem isso também em outras instituições, como o Banco do Brasil, etc. Então, não adianta eu, Ana Carolina, achar, falando, nossa, essa previdência é muito interessante, quero me filiar. Não adianta, porque eu não sou funcionário do Banco do Brasil, não sou funcionário da CEMIG, por isso que se chama, então, uma previdência fechada, né? Que está ali, que tem a finalidade de fato previdenciária, de ser um valor, né, que auxilie no momento da vida em que as pessoas geralmente têm mais gastos e que, em função disso, pelas pessoas estarem ligadas efetivamente a portarem, né, determinadas características, funcionários de determinadas instituições, elas têm a possibilidade de ter essa previdência, tá? A previdência privada aberta, que a gente tem a modalidade PGBL e VGBL, já é uma situação diferente. Elas estão aí abertas ao público.
Então, eu poderia, se eu quiser, né? Vocês imaginam, então, profissional liberal, eu posso me filiar aí, fazer uma pesquisa de mercado, ver qual que está mais vantajosa dentro dos meus objetivos, e contratar uma previdência privada aberta. E aí isso, né, uma situação jurídica relativamente nova, tem aí ainda provocado discussões muito interessantes a respeito desse tema. E qual que é a situação que tem prevalecido no STJ? Exatamente pela possibilidade de estar no mercado, o STJ tem entendido que a previdência aberta ela está muito mais ligada ao caráter de investimento do que ao caráter previdenciário. E que, em função disso, é que se entende que, ou por esse motivo, é que se entende que a sua natureza jurídica é uma natureza jurídica de investimento que deve ser partilhado. Então, vejam bem, gente, no livro que até o professor falou, né, que eu escrevi com o professor Ortepedini, esse aqui foi um tormento para a gente, como é que a gente ia caminhar sobre essa questão. E aí nós entendemos, assim, naquele momento, que seria importante nós verificarmos individualmente, né, família por família, qual foi o objetivo de contratação daquela previdência. Ou seja, então, por exemplo, no meu caso aqui, que eu sou profissional liberal, meu marido profissional liberal. Então, nesse caso, pode ser, talvez pareça muito conosco, que a contratação da previdência privada tem um aspecto de previdência mesmo, o aspecto de suporte à vida futura, né? Mas tem algumas pessoas que contratam a previdência, inclusive como forma de planejamento tributário, né? Que, não, eu vou fazer esse investimento e antes da possibilidade do contrato vencer, antes de 60 anos, 65 anos, depende lá, eu vou sacar todo o dinheiro e eu vou administrar os meus bens. Administrar esse dinheiro para minha velhice. Então, em razão disso, o STJ entendeu que, nesses casos em que a Previdência ainda está nessa fase de formação, né, de constituição da renda, de pagamento mensal, se ainda não fez essa opção, ela teria o caráter de investimento. E naqueles outros casos em que a pessoa já venceu e eu já estou recebendo mensalmente, aí sim já estaria evidenciado o caráter previdenciário. Então, o STJ acabou definindo aqui por 2 momentos, né? No momento prévio, no momento ainda da constituição da renda, ela teria um caráter de investimento. E no momento futuro, de já tendo feito a opção pelos recebimentos mensais, ela teria o caráter de previdência. Então, não seria partilhável, tá? Isso essas têm sido as decisões, até alavancado por um acórdão da ministra Nancy Andrighi. O caso da previdência fechada, como eu já adiantei para vocês, nós temos um panorama diferente, tá? Por quê? Porque nesses casos, entendeu o STJ que a natureza jurídica da previdência privada é uma natureza de previdência, né? Exatamente porque eu não posso sacar a hora que eu quiser, eu não posso, né? Diferente da aberta, que eu tenho muito mais flexibilidade, tem uma gestão muito mais direta a respeito dessa questão. Então, aqui, no caso da previdência fechada, tem esse caso que eu citei para vocês, mas já existem outros casos no STJ, que não são tantos, né? Mas existem, que se encaminham para essa mesma diretriz de que a previdência privada fechada, exatamente em função dessa natureza previdenciária e personalíssima, ela não é um bem partilhável, mas é um bem particular, sendo uma exceção, então, ao regime da comunhão parcial de bens, né? A exceção que é bem comunicável.
Por fim, gente, essa é uma outra questão aqui que o STJ já foi de um lado, já foi de outro, mas tem entendido que o FGTS constituído, né, o montante constituído na constância do casamento, embora seja, né, de um lado, eu aqui até coloquei para vocês assim, já mais mastigado, que de um lado ele tem um caráter personalíssimo, né, porque faz parte dos proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Do outro lado, a gente está diante dessa situação em que a quantia acumulada é um patrimônio comum, né? Então, o STJ tem entendido, e esse é o entendimento mais atual, de que, neste caso aqui do fundo, né, constituído, pago pelo casal, constituído, né, pago pelo casal, assim, recebido por um dos membros, ou pelos dois, dependendo da situação em que eles, né, do vínculo que eles têm trabalhista, esse montante que se forma na constância do casamento é um bem comum. Porém, mais uma peculiaridade aqui que é digna da gente mencionar, que o cônjuge, né, que vai receber esse valor em partilha, ele não vai receber no momento da partilha. Ele só vai receber quando for o caso de liberação, né, no momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque seja possível a retirada do numerário. Então, nesse caso, a Caixa Econômica deve ser oficiada para que, quando houver a realização, a liberação desse valor, o outro cônjuge receba o valor que lhe é devido relativamente à metade do aporte feito na constância do casamento ou da união estável nesses regimes comunheiros. Já tivemos aqui muitos julgados entendendo que não seria um bem comunicável, por causa, né, dessa ideia de dos proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, que não, né, estaria sujeito à partilha, mas esse aqui é o entendimento que tem prevalecido. E para terminar, gente, eu queria só provocar vocês com uma pergunta, né? Que é uma pergunta que tem me acompanhado aí, que tem acompanhado as minhas reflexões em relação a uma questão que eu já pincelei aqui para vocês, de como ocorre a partilha dos bens digitais nos regimes comunheiros, né? Nós não estamos mais num momento de achar que isso é o futuro. Essa ideia da partilha dos bens digitais, seja partilha pelas regras do direito de família, né, de regime de bens, seja na partilha sucessória, pela ideia de herança digital, esse já é um caminho sem volta, né? Outro dia mesmo chegou aqui para mim uma petição de um caso que a gente estava para pegar, exatamente listando como bens partilháveis pontos de programas de fidelidade e milhas aéreas. Ou seja, não há dúvida mais que os bens digitais são bens comuns, né? Bens que têm uma projeção patrimonial. Depois, para quem tem curiosidade, tem um site que chama contagram.com.br. Esse site, ele avalia perfis de redes sociais. Exatamente ali nós podemos ver também que alguns perfis, principalmente nesses perfis que são monetizados, eles têm uma projeção econômica super interessante. Então, por exemplo, o da Beyoncé vale 4 milhões de reais, da Anitta, 1.900.000 e poucos reais, do Neymar, quase 3 milhões de reais, né? O meu vale 102 reais, então falei com meu marido que ele pode esquecer, que não tem problema nenhum, é um bem quase existencial. Então, olha para vocês verem, assim, que eu estou falando desses exemplos, mas nós temos inúmeros outros, as cripto, né, que nós já falamos aqui, dos desafios particulares que elas já nos trazem. Nós temos também a questão de e-commerce, sites, né, que são outros problemas. Então, assim, eu fico sempre pensando em situações de partilhas mesmo, porque se eu estou falando simplesmente de alguns bens divisíveis, tá fácil, né? Não é problema nenhum. Por exemplo, moedas digitais em games, né, que também tem cada vez mais valor nesse mercado virtual. Então, se são bens divisíveis, ele tá até fácil. O problema é quando nós estamos diante de bens que são indivisíveis. E aí eu quero colocar essa questão aqui para debate de vocês, ou para reflexão, e me coloco aí à disposição até para debates futuros.
até onde, eu vou partilhar com vocês, assim, até onde eu consegui chegar, né? Porque esse é um assunto que tem me desafiado muito. Que desses bens indivisíveis, talvez nós tenhamos que usar alguns outros bens como analogia para buscarmos a partilha. Então, por exemplo, cotas sociais, né? Se algum dos dois tiverem ali um vínculo mais personalíssimo, porque principalmente alguns bens, por exemplo, um canal do YouTube monetizado, ele tem aspectos existenciais, imagem, etc., e também aspectos patrimoniais. Perfis e redes sociais, a mesma coisa, né? Então, às vezes, aquele cônjuge que tem uma aderência existencial com o bem, tem ali uma preferência para ficar com ele, indenizando o outro em relação à sua meação naqueles bens digitais. Mas eu sei que esse assunto é um assunto que vai ainda né, passar muito pela nossa prática, para nós pensarmos no que fazer e como partilhar, de uma forma que, inclusive, não corra o risco de desvalorizar esses bens. Por isso que o desafio aqui é grande. Então, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição aí para a gente para fazer perguntas, trazer alguma questão ao debate. Vai ser um prazer. Bom, como os senhores viram, excelente aula da doutora Ana Carolina Brochado Teixeira. Eu acho que falou dos pontos mais interessantes mesmo aqui do tema, né? Os mais atuais, com certeza, aqui captando algumas perguntas, né? São inúmeros os elogios à aula da doutora. Parabéns pela exclamação, obrigado, parabéns pela aula, parabéns pela didática, a palestra excelente da promotora Maria Eugênia Vieira de Moraes. Excelente aula e explanação, gratidão, doutora Helena, da doutora Ângela Vasconcelos e inúmeros outros elogios aqui. Então, eu gostaria de começar aqui. Vamos lá. São algumas perguntas que estão vindo aqui, né? Eu gostaria de começar com uma pergunta minha, que é a seguinte. A doutora falou da questão da valorização das cotas, né? Sociais, os bens particulares, que seriam consideradas bem particular, né, do cônjuge, e do posicionamento do STJ no sentido de que essas cotas, esse incremento patrimonial, essa valorização não seria partilhável. Aí eu pergunto numa outra situação muito mais prosaica, que é a situação do investimento financeiro, da aplicação financeira. Se um dos cônjuges tem uma aplicação financeira provada e estabelecida antes ou da união estável ou do casamento, esses rendimentos dessa aplicação financeira, partindo do pressuposto que não haja aportes, né? Que não haja aportes ali. Esses rendimentos dessa aplicação financeira seriam partilháveis, tendo em conta que eles também não têm que ver com o esforço comum dos cônjuges. A aplicação estava lá já rendendo os seus juros e tudo mais, os juros já contratados. Haveria a necessidade de se partilhar esses juros? Pois é, excelente essa pergunta sua, doutor Augusto, porque o que acontece? Nesse caso, a gente não vê tanta controvérsia na jurisprudência, porque se entende que a escolha da aplicação, né, às vezes, pode ter sido, mesmo a manutenção desse aporte daquela aplicação, que não temos dúvida, o histórico é particular, mas que o incremento, né, os juros, o fruto, e aí é que está, nós entendemos, né, a jurisprudência entende esse rendimento como fruto e que é, por isso, partilhável. Então, por exemplo, os frutos, né, a lei fala explicitamente que os frutos dos bens particulares são bens comuns. Então, aí, eu acho que nesse caso, se vê muito mais uma possibilidade de participação de ambos, né, naquela aplicação financeira, do que no caso da empresa, que eu acho que são envolvidos terceiros, né?
Nesse caso, o senhor disse também é muito interessante. Imagina que a aplicação não tenha mudado, né? Fica a mesma aplicação durante todo o casamento. Ainda assim, não vejo muita dúvida na jurisprudência a respeito da partilha dos frutos, ou seja, dos rendimentos de aplicação financeira, não. Muito bem. Então, aqui eu tenho também, nessa mesma toada, temos aqui a pergunta da doutora Juliana Moraes Bicudo, da juíza de família, e ela pergunta se, para sociedades constituídas antes do casamento ou da união estável, em caso de aumento do capital social, com subscrição e integralização de novas cotas sociais pelo cônjuge ou companheiro durante a comunhão, né, durante a vida em comum, se esse aumento do capital social é partilhável. Juliana, doutora Juliana? Doutora Juliana. Pois é, a doutora Juliana tocou num ponto que é um ponto também... Eu vou falar com vocês, gente, esse negócio de família e empresa, a gente precisa estudar bem mais, sabe? E assim, estou falando, inclusive, de mim, porque cada dia é um desafio novo. Vou dar o exemplo dos lucros acumulados, que é outro problema. Vocês imaginam que se os lucros fossem distribuídos, seriam partilhados. Mas como houve uma decisão empresarial de acumular os lucros, aí os lucros não são partilháveis. Então, assim, eu falo que essa zona cinzenta, o que está acabando acontecendo é uma prevalência do direito empresarial sobre o direito de família. Então, nesse caso aqui, o que a gente vê? Se houve o aumento de cotas pela pessoa, né, pelo cônjuge, as cotas adquiridas na constância do casamento são partilháveis, mas as cotas anteriores não são partilháveis. E aí são duas discussões diferentes. Se a partilha das cotas aqui, vamos chamar cota nova, a partilha das cotas novas são partilhadas, a gente só vai precisar de saber como a partir do contrato social, ou seja, nós temos a possibilidade de ingresso do cônjuge na empresa, se o contrato permitir, ou se o contrato vedar o ingresso do cônjuge, que são as hipóteses mais comuns, a gente tem que fazer uma apuração dos haveres para que esse cônjuge tenha a sua meação garantida por meio do equivalente patrimonial dessas cotas, o que se dá por meio da apuração de haveres. Então, cotas novas. Cotas velhas. Nas cotas velhas, nós temos essa discussão que eu falei para vocês, se a empresa cresceu na constância do casamento, né? E se essas cotas, o novo valor dessas cotas, né, a valorização, esse incremento que aconteceu em razão do crescimento da empresa, são comuns ou não são comuns. Né? O STJ tem entendido que não. Muito obrigada pela pergunta, que essa pergunta é muito boa. Muito bem, ainda no campo aqui do direito societário, nós temos a pergunta aqui do Dr. Francisco Eduardo Loureiro, que inicialmente cumprimenta a doutora pela aula. O Dr. Loureiro foi nosso diretor aqui na escola, e ele indaga se as cotas de empresa individual prestadora de serviços, se elas podem ser consideradas instrumento do trabalho e bem próprio, não sujeito à partilha no regime da comunhão parcial de bens. Nossa, que honra, né? Fico muito feliz e agradeço a pergunta do Dr. Loureiro. Sou uma leitora dos seus escritos, né? Tivemos a alegria de tê-lo no lançamento da nossa coleção de Fundamentos do Direito Civil, né? No volume, acho que foi de Responsabilidade Civil ou de Obrigações, não lembro, mas assisti o Dr. Loureiro lá conosco. Esse é um outro problema, né? Porque aqui, o que acontece? Nas cotas de empresa individual, o que se debate, o que se vê na jurisprudência, é que essas cotas não são partilháveis, porque, de certa forma, elas se confundiriam com o trabalho intelectual ou com o trabalho mesmo do empresário, né? Então, por essa razão, a jurisprudência tem entendido que essas cotas são bens particulares, até porque elas não teriam valor sem o trabalho do empresário, do titular daquelas cotas. Essa é a regra, é isso que nós temos visto pela jurisprudência. Já vi casos em que elas são partilháveis, como no regime de exceção,
exatamente por demonstrar que ali aquelas cotas são mais do que o trabalho do empresário, inclusive quando se detém eventualmente algum tipo de patrimônio, quando a empresa detém algum tipo de patrimônio, então que ali é possível ir além dessa regra geral. É isso que eu tenho visto, doutor Loureiro. Muito bem. Temos aqui também uma pergunta, já que num outro tema, né, da doutora Denise Aquália Freitas. A doutora Denise pergunta se no contrato de união estável com regime da comunhão parcial de bens iniciado com escritura pública, antes de um dos companheiros ter 70 anos, ao se casarem, um deles, com mais de 70 anos, se ele pode manter o regime, se é possível a manutenção do regime da comunhão parcial de bens. Tenho a impressão que a senhora já abordou esse tema, né? Sim, se entende que se a entidade familiar começou antes da incidência, né, da hipótese fática de incidência do regime mais restritivo, tem se entendido pela possibilidade de escolha do regime de bens futuro. Talvez nesse caso seja até mais interessante fazer a conversão da união estável em casamento, né, que aí você vai lá atrás, no começo da união estável, que é exatamente o momento em que não há essa restrição em relação ao regime de bens. Muito bem. Doutora Ana Carolina, a senhora entende que, então, para que haja qualquer disposição sucessória, ou no pacto, ou no contrato de união estável, mesmo numa hipótese de renúncia recíproca, através de eufemismos, né? O pessoal utiliza aí nos acordos que se fazem, só com alteração legislativa? O 426 não comporta nenhuma interpretação um pouco mais consentânea com a atualidade? Olha só, Augusto, eu vou te falar assim, eu queria achar diferente do que eu acho, sabe? Mas eu acho assim, inclusive, várias vezes, né, a gente está discutindo com os clientes, né, e os clientes falam, não, mas eu quero colocar, né, eu quero colocar isso no meu pacto. Tá, e aí eu encontro dificuldades, até nessa questão, né, do tabelionato de notas, né, para fazer isso via escritura pública, porque eu entendo o seguinte, que quando a gente fala de, sendo bem fiel ao 426, né, quando a gente fala da proibição de negociar herança de pessoa viva, mesmo que eu renuncie, eu estou fazendo uma espécie de negociação, né? Eu acho que, assim, quando a gente coloca no pacto, né, a gente já teve um caso assim também, que de reiterar, porque uma pessoa casada em separação total de bens, tem alguns casos, né, algumas aqui, por exemplo, no nosso fórum, algumas representantes do Ministério Público que entendem que o regime de separação total de bens se estende às questões sucessórias, igual alguns casos do STJ que a gente já viu anteriormente, mas que não refletem mais a realidade atual. E aí, já existem pactos que reafirmam que não, mesmo com essa divergência, que querem que um herde do outro, ou seja, vão exatamente na direção da lei. Então, eu acho que aí nós estamos ratificando o que a lei diz. Em relação ao contrário, a renúncia, eu entendo que é necessário uma mudança legislativa, sabe? Eu, assim, acho que a gente precisa urgente colocar uns parágrafos lá no 426, principalmente, porque o que a gente vê também? Em contratos sociais, a gente vê várias cláusulas que, de alguma forma, trabalham essa ideia de renúncia. Então, outro dia eu peguei um para ler que eu achei, assim, muito interessante, fala assim, só é possível entrar na sociedade descendente, cônjuge ou companheiro casado no regime de separação total de bens, né? Então, assim, de certa forma, você já está usando o contrato social com efeito de testamento, né? Que eu também acho que essas cláusulas são duvidosas. Mas nós precisamos de ter uns parágrafos, eu acho, no 426, porque a sociedade mudou, né? Os relacionamentos mudaram, as pessoas elas têm buscado mais uma gestão maior, né, dos seus bens após a sua morte.
até porque eu falo que é honrar, né, toda a sua história de vida, do seu trabalho, para evitar litígios futuros, evitar problemas futuros, né? E muitas vezes uma contratação mais ampla, né, num planejamento sucessório, poderia evitar muitos problemas, né? Então, eu estou aqui, converso com um, converso com o outro, e falo, gente, vamos embora fazer um projeto de lei, né, para colocar uns parágrafos aí no 426, uai, vamos pensar aí alguma coisa sobre isso, porque realmente nós precisamos de agir de uma forma mais proativa aí em relação a isso, sabe? Pois é, eu já tive um caso desses, em que a contratação foi feita com os eufemismos necessários, né, a renúncia ali, a contratação foi feita e 6 meses depois ela faleceu, né? E uma moça jovem no mercado financeiro que tinha bastante dinheiro para ser herdado pelas 2 filhas menores. E ele se esqueceu daquilo que ele combinou, né? E já veio tentar o seu quinhãozinho ali, né? Concorrendo, e no caso, né, por cabeça, né? 1/3 da herança seria dele. E me pareceu que ali a questão era a falta de boa-fé mesmo, né? Porque Sim. a pessoa contrata um negócio e depois de 6 meses aquilo lá não valeu nada, né? Também me pareceu assim que simplesmente falar em Pacta Corvina me pareceu justamente o contrário. Não, Né? mas assim, eu... Corvina, né? Com certeza. Não, e eu acho que, assim, a gente precisa evoluir para isso, sabe? As pessoas precisam... Exatamente porque as entidades familiares mudaram muito, né? Então, você está me falando, olha, 6 meses de casamento, né? Assim, é uma outra realidade, isso foi combinado. Qual que é o problema disso prevalecer, né? Então, por isso que eu acho, a gente precisa de tratar, colocar o dedo na ferida desse 426. Aqui temos uma colocação do Dr. Antônio Fernando Scheibel Padula, que ele diz o seguinte: se a renúncia é uma declaração unilateral de vontade, é um outro argumento, né? Ela não escaparia à noção de bilateralidade dos contratos, fugindo assim à caracterização do Pacta Corvina? Pois é, assim, ó, olha, eu sou muito... Eu adoro ler esses argumentos, porque eu sempre questiono, falo, gente, olha, pode ser uma saída interessante, né? Mas aí eu vou lá, vou estudar de novo 426, vou lá na natureza jurídica, vou pensar, e aí eu fico, sabe, muito dividida. Mas, assim, a gente precisa engrossar esse caldo aí né, de dar mais voz à autonomia privada, vamos chamar sucessória, né? Ainda que seja pela renúncia, para não herdar, mas acaba sendo um movimento que repercute na seara sucessória, para nós pensarmos, sim, pela expansão da autonomia e da contratualização também no direito das sucessões. Eu acho que a sociedade tem clamado isso. Muito bem. Muito bem. Eu só tenho aqui a agradecer à doutora Ana Carolina Brochado Teixeira pela excelente exposição. Estou aqui dizendo para os alunos que o material dela é todo disponibilizado pela escola, vocês vão ter livre acesso a ele. Já apareceu aqui no chat um link para esse material. Devo dizer também, é forçoso mencionar aqui os inúmeros elogios à aula, doutor Maurício Fossen, que sempre nos prestigia, juiz de família. Parabéns, professor, aula excelente. São dezenas realmente de elogios aqui. Todos faço minhas essas palavras. Muito obrigado. Gostaria de lembrar a todos que a doutora Renata Vilela estará conosco agora no próximo dia 5 de setembro, será a aula final do nosso curso. Ela não pôde estar no momento que nós tínhamos combinado inicialmente, por razões de saúde. Devo também dizer aqui que o doutor Antônio Carlos Matias Couto, que é o nosso coordenador, nosso grande timoneiro, não pôde também estar aqui por razões de saúde. Ele teve uma consulta médica muito importante hoje pela manhã, mas ele participa claramente de toda a coordenação. O convite à doutora Carolina
foi justamente feito por ele. E, doutora, muito obrigado mesmo aqui pela sua exposição, foi excelente, nós gostamos muito, eu gostei muito, os alunos gostaram muito. Esperamos ter a senhora conosco numa próxima oportunidade, que ela seja breve. Sou eu que agradeço, doutor Augusto, todos que estiveram aqui, todos e todas, assim, uma alegria para mim, né? Começamos bem a semana discutindo esses temas tão bacanas, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Até logo. Até logo, doutor. Ótima semana para todos vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Até logo, tchau.